Bem recebido, vejo Deus agindo, e o desejo do meu coração, eu quero profetizar nesta manhã, que esta igreja continue abençoada, animada e cheia da presença do Espírito Santo. Amém, queridos e amados irmãos? Se você puder ficar um pouquinho sobre os seus pés, vamos abrir no livro de Juízes, o capítulo de número 4, versículo de número 18. 4:18 do livro de Juízes. Deus falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar algumas verdades para o seu e também para o meu coração nesta manhã. Queria pedir à igreja que não ficasse constrangido as irmãs, os irmãos, de adorar ao Senhor, glorificando ao Senhor na liberdade, na presença de Deus, porque temos que nos animar no louvor, mas a palavra também tem que ser um momento de ânimo, de bênção para as nossas vidas, porque Deus vai falar pela sua palavra nesta manhã. Você crê? Amém? Eu creio e tenho plena certeza. Juízes 4:18 em seguir está dizendo assim: saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: tenho sede, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto estava carregado de um profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Baraque chegou, perseguindo a Sísera, e Jael saiu-lhe ao encontro e disse: vem, mostrar-te-ei o homem a quem busca. Entrou ele na tenda e encontrou Sísera morto com a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminassem. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Pode tomar o teu assento, por favor, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus já está abençoada. Vocês e eu já estamos abençoados, porque estamos na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esta manhã, queridos e amados irmãos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para nós estarmos aqui compartilhando, porque diante de muitos desafios que nós encontramos como pessoas individuais e como também famílias para aqueles que são casados, nós vamos presenciar que estamos vivendo em um mundo muito evoluído. É claro que muitas coisas das quais nos favorecem em certas alturas da nossa vida, em certo tempo da nossa vida, elas também nos prejudicam, principalmente se nós formos olhar para os valores espirituais, segundo, para os valores familiares, e terceiros, para os valores da sociedade. Quando eu venho para a palavra de Deus, eu vou perceber que também neste percurso que nós presenciamos no livro de Juízes, muitos dos valores que tinham aqui, que deveriam estar no coração dos filhos de Israel, foram invertidos, foram trocados também. Hoje em dia nós percebemos as pessoas banalizando o casamento. Hoje em dia nós percebemos as pessoas banalizando a família. Hoje em dia nós percebemos as pessoas banalizando as amizades. Hoje em dia nós percebemos as pessoas banalizando o valor que existe no próximo ser humano, no seu próprio semelhante.
Você vai perceber isso em todas as camadas da sociedade. Aonde você entra, aonde você sai, você vai perceber que existem pessoas que conservam os valores daquilo que favorece a ela, que ajuda ela a romper. Mas você vai perceber também que existem outras pessoas que já trocaram os valores materiais, os valores espirituais, os valores sentimentais e os valores das próprias pessoas que são os seus semelhantes. Quando você vem para a palavra de Deus, você percebe o alto e o baixo do povo de Israel relacionado à sua espiritualidade. Você percebe que quando há uma transição aqui de um líder chamado Josué, você vai perceber que Josué é um homem muito usado. Ele substituiu a Moisés, o grande líder que estava à frente do povo de Israel, que outrora tirou o povo do Egito, das garras de Faraó, e introduziu o povo a caminhar para chegar até o lugar chamado a Terra Prometida, uma terra que manaria leite e mel, e que Deus iria dar por possessão ao povo e estabelecer a nação israelita naquele exato momento. Agora Moisés morre, Josué assume e ele começa a conduzir o povo para esta terra. Eles vão dominando cidades, vão conquistando, Deus vai operando, eles vão vencendo povos, vão tirando povos, e Deus vai abençoando o seu povo na terra, a chamada terra de Canaã. Depois que Josué então estabelece, é claro que ninguém aqui nesta terra é eterno, todos nós vamos partir um dia, alguns vão viver mais, outros vão viver menos, mas já está estabelecido que lá quando o Senhor, em Gênesis, ele declarou que depois que o homem havia pecado, as águas do dilúvio vieram e subterraram e submergiram toda a terra. Subiu então a arca de Noé com a sua família, os animais ali, e quando abaixou, Noé então apresentou a Deus um altar. E neste altar ao Senhor, o Senhor falou com ele várias coisas. Uma delas é que o homem queria começar novamente pela família de Noé. Ele viveria somente 120 anos. Então, por causa do pecado do homem, aqueles homens que nós percebemos ali, isso é verdade, irmãos, que viviam 800, que viviam 900 anos, que viviam 700, 600, que tinham uma longevidade enorme, o Senhor reduziu para 120 anos. E agora o ser humano, por mais que vive muito ou que vive pouco, o ser humano ele é passageiro nessa terra. Josué passa e vem agora um período que Deus estabelece, chamado o período dos juízes, que foram 13, até chegar num juiz chamado Samuel, que foi o último juiz sobre Israel. A palavra do Senhor fala que os juízes vieram, e quando os juízes estavam na direção do povo, julgando o povo, julgando a vida e julgando a vida espiritual e a vida familiar, social do povo, o povo ia bem, porque o juiz era o termômetro para que Deus operasse. Eles ouviam a palavra de Deus pela boca dos juízes, eram julgadas as sentenças erradas das pessoas, elas consertavam, elas adoravam o Senhor, e a sociedade israelita, as tribos que eram estabelecidas naquelas épocas, nos seus terrenos, eles seguiam bem e Deus era glorificado. Mas quando aquele juiz morria, ele passava e ficava por um período curto de tempo ou um período um pouco longo de tempo sem o juiz, o povo corrompia, eles deixavam de adorar o Senhor, eles olhavam para os povos vizinhos que ainda estavam além das fronteiras de Israel e começavam a trazer a adoração de outros deuses. Ou seja, a palavra de Deus fala, os escritores aqui usam a palavra prostituição, a palavra adultério espiritual. Eles começavam a trocar adoração ao Senhor pela adoração a outros deuses. E você sabe muito bem, isso é passivo. Isso infelizmente traz algo negativo para mim e para a sua vida. Deixa de vir à casa de Deus, amado. Deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de buscar a presença do Senhor, deixa de ler a Bíblia, deixa de praticar algo espiritual, as coisas espirituais que você aprendeu aqui ouvindo da boca dos líderes, que você ouviu na casa de Deus. Deixa de ter a palavra de Deus como uma regra de fé e prática para a sua vida, que você vai ver que daqui a pouco, desculpa usar essa expressão, você vai tornar-se um bicho selvagem. Você não vai querer mais saber de quem é Jesus, não vai querer ter comunhão com as pessoas da mesma
mesma fé, você não vai querer nem conviver com as pessoas lá fora da sociedade que você nem conhece ou que você conhece. Você vai isolar no teu mundo e vai achar que as suas teorias, que os seus princípios é que são princípios certos, e você vai deixar de servir e adorar o Senhor, e aí vai acarretar algo, ou vai acarretar várias coisas da sua vida terríveis, que você vai começar a pecar e vai achar que o pecado é normal na sua vida, como se fosse você viver uma vida de santidade. Vai inverter o valor na sua vida e vai achar que isso é normal. Isso acontecia com o povo de Israel também, quando eles deixavam de ter um líder para poder julgá-los, para poder pregar a palavra para eles consertarem as suas vidas. Eles abandonavam a presença de Deus e cometiam coisas bárbaras, e uma delas era adoração a outros deuses. E aqui Israel, quando nos mostra a transição do capítulo 3 de Juízes para o capítulo de número 4, Eude que está agora como juiz e ele morre, Israel agora abandona a presença do Senhor. Ou seja, existem pessoas, aplicando isso também um pouquinho que o Espírito Santo me faz aplicar, existem pessoas hoje na nossa atualidade que acham que são autossuficientes, que não precisam da ajuda de ninguém, não precisa do colega do trabalho, não precisa do patrão, não precisa do semelhante, não precisa do pastor, não precisa da igreja, não precisa de nada, que são autossuficientes. Aí Deus vai dando a corda, Deus que comanda todas as coisas, que é soberano, tanto na vida daqueles que servem a Ele como nos servem, porque todos foram criados pelo Senhor, vai dando a corda, vai deixando ir. Chegar lá na frente, a pessoa dá com a sua face no muro, ela é interrompida na caminhada da sua vida, e ela tem, se não reconhecer, mas se ela reconhecer, ela precisa reconhecer que ela é dependente do ser humano, que ela é dependente das leis, que ela é dependente da graça de Deus, que ela é dependente das coisas que é pregada na casa do Senhor, que ela é dependente da Bíblia, que ela é dependente do Espírito Santo. Nós dependemos, vou dar só um exemplo e encerro aqui. Nós somos dependentes. Se você for lá no supermercado, que você sabe que é o lugar onde você compra, não é o seu grocery shop, você compra a sua compra para você se manter, e ver as prateleiras vazias, você vai ter várias conclusões e pensamentos na sua cabeça. Primeiro, que talvez o truck do delivery atrasou, mas uma das conclusões que você vai chegar é que talvez os funcionários foram demitidos, ou entraram em quê? Em greve ou de férias e não puderam trabalhar. Então nós somos dependentes das pessoas para poder nos servir. Se não tiver alguém para repor as mercadorias nas prateleiras, como que nós vamos comprar? Se não tiver uma pessoa para poder registrar e nós pagarmos, como que nós vamos passar por ali? Se não tiver, queridos e amados irmãos, as pessoas para poderem comandar a nossa conta, o nosso dinheiro que sai, que entra, que é pago para outros lugares que nós pagamos, como que nós podemos ter esta conta online, essa conta no banco? Então, existem pessoas que favorecem as nossas vidas, mas infelizmente a inversão de valores na vida de muitas pessoas tem prejudicado elas. Israel aqui passou por momentos de declínio. Israel estava em declínio, e diz a palavra do Senhor no capítulo de número 4, que por causa da dureza e do abandono de Israel à presença e ao serviço ao Senhor, Deus levantou um rei cananeu chamado Jabim. Jabim, diz a palavra do Senhor, ele comandava Canaã, ele era rei de Canaã, ele tinha um exército muito poderoso. Na frente estava Sísera, que era o general do seu exército. Estando à frente, ele comandava 900 carros que eram guiados por cavalos. Imagina como que esse exército era poderoso, além dos homens que andavam por terra. Um exército muito poderoso, mas por causa da dureza. Entenda uma coisa, vem na mente das pessoas que Deus é carrasco? Será que Deus quer o meu mal? Não. Deus vai usar de várias circunstâncias adversas, porque o prazer de Deus é que você vire a sua face para Ele. Prazer de Deus é que você volte para Ele. Reconheça que Ele é Senhor, reconheça que Ele é Deus, reconheça que Ele tem amor pela tua vida, pela tua alma, e reconheça acima de todas as coisas que Deus tem um projeto maravilhoso para se cumprir na sua vida e na vida da sua família. Quem pode levantar a mão e adorar ao nome do
do Senhor nesta manhã. Aleluia. Mas Israel, infelizmente, ao invés de viver debaixo dos planos, valores e projetos de Deus, eles olharam e caminharam por um outro tipo de caminho, reverteram ao processo mais difícil na vida deles. Deus então agora usa de Jabim, usa de Sísera para poder perseguir a Israel. E diz a palavra do Senhor aqui, irmãos, que não foi 1 mês, 2 meses. A gente passou por uma prova, pastor Renilton, igreja, por 1 mês, por 6 meses, por 1 semana, por 1 dia. E nós já estamos querendo sair já da prova. Mal entrou, já queremos sair. Israel ficou 20 anos sofrendo o ataque de Jabim e de Sísera, sendo dominado dia após dia. Israel recuando. Os lugares que Israel havia tomado posse, agora o exército de Sísera, no comando de Jabim, estava tomando posse e comandando a Israel. Mas nós sabemos que quem conhece a Deus, que quem conhece o poder de Deus, que quem conhece a graça de Deus, por mais que está fraco, sabe que a soberania, o poder, a glória e a honra está na mão desse Deus todo-poderoso. Aleluia! Eles então se humilharam e começaram a buscar o Senhor. Deus então, nos seus planos e projetos, versículo de número 4, levanta uma mulher chamada Débora, mulher profetisa, mulher que era casada com Lapidote. E esta mulher, em um lugar que ela entre Ramá e Betel, mais precisamente na montanha de Efraim, em um lugar ali estabelecido, ela tinha sua tenda. E o povo, vendo que ela era uma mulher de Deus, que ela era usada pelo Senhor, que tudo que esta mulher aconselhava, falava, o Senhor cumpria por intermédio dela. Eles destacaram que Deus estava levantando ela para poder ser uma juíza sobre Israel. Consultaram ela, buscaram ela, pediram ajuda a ela, e então intercederam ao Senhor. Deus colocou no coração de Débora o desejo de chamar um homem que já estava em destaque em Israel. Este homem, segundo a palavra de Deus aqui, chama Baraque. Era um homem já treinado, era um homem que conhecia a guerra, era um homem que já lutava na frente, já comandava o exército. Chamaram Baraque, e Baraque foi por 2 tribos que diz a palavra de Deus, Naftali e Zebulon, e ele convocou 10.000 homens de guerra. Não só convocou, porque se você olhar a Bíblia Sagrada, queridos, por mais que o exército de Israel era menor que outros exércitos, eles sempre achavam que pelo fato de servir a Deus, poderiam ir de qualquer maneira para enfrentar outros exércitos, com vida, com pecado, com vida errada, com a vida fora do prumo, fora, da comunhão com Deus, e achavam que Deus em todos os momentos iria estender a mão e operar e dar vitória. Não, queridos. Foi então este homem chamado Baraque, e Deus, na direção de todas as coisas, eles confiaram no Senhor, e Débora lançou uma palavra profética: Baraque, vem até aqui, vou te abençoar, e você com esses homens vai subir até o Monte Tabor, e depois eu vou te dar a ordem segundo a ordem de Deus, e quando eu te der a ordem, você vai descer até o ribeiro de Quizon, e lá nesta campina de Quizon, você vai pelejar contra o exército de Sísera, o exército de Jabim, e a mão do Senhor vai operar poderosamente através da vida de vocês. Falando aquilo que eu estava falando aqui há meio minuto atrás, Israel achava que o fato de Deus ser o Deus dele, Jeová ser o Deus dele em todas as horas, eles iriam ganhar a guerra. Os filhos de Eli, vocês sabem muito bem, só falando e mostrando para vocês que não é só o fato de Deus ser o nosso Deus, que ele tem que operar até na nossa vida pecaminosa, nossa vida errada, a nossa vida de falta de comunhão com ele. Os filhos de Eli, chamado Ofni e Finéias, pegaram a arca e foram com o povo para enfrentar quem? O exército inimigo de Israel, e achavam que pelo fato da arca estar ali, mas os dois estarem em pecado, Deus iria operar. O que aconteceu? Roubaram a arca, introduziram ela na casa de Dagon, o deus dos povos vizinhos. Os 2 filhos foram mortos à espada, e todo o exército de Israel perdeu a guerra.
Então, amados, não pense que você vem à igreja, o fato de vir à igreja, o fato de você estar aqui na igreja, que Deus ele tem que ter o compromisso de te abençoar. Para Deus poder te abençoar, você precisa de se humilhar diante dele, de estar com a sua vida de acordo com a vontade dele. E com certeza, porque o filho que faz aquilo que o pai quer é um filho abençoado. Deus vai operar maravilhas na minha e na sua vida também, porque Deus tem compromisso com o seu povo. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu aqui na obra do Senhor, aqui nessa história maravilhosa. Mas eu percebo aqui que no decorrer das coisas, dos fatos, aconteceu que Sísera desceu do seu carro e correu, porque o seu exército estava sendo morto, mutilado, tirado. E aí quando ela correu, ela foi até a tenda de um homem chamado Éber e da sua mulher chamada, a mulher de Éber chamada Jael. E quando diz a palavra de Deus que ele chegou até aquele lugar, tanto Éber como Jael não eram da tribo de Israel, eram parentes do sogro de Moisés, eram queneus. Estes eram procedentes do Egito, mas eles mudaram como nômades, como uma tribo nômade, para perto ali daquela planície que nós denominamos a planície deste lugar chamado Quedes. E ali, quando eles estavam ali naquela planície, morando ali, pelo fato, versículo de número 17, deste homem chamado Jabim, que era rei de Israel, dar muito bens e viver em paz com os descendentes de Éber. Então Sísera, por saber que eles estavam ali, correu e tentou se esconder na casa de Éber e de Jael, e ali se escondeu. Mas, amados, você sabe muito bem que Deus não vai deixar impune nada, que Deus sempre vai dar a vitória para o seu povo e derrotar os seus inimigos. Diz a palavra do Senhor que quando ela fez que iria esconder, escondeu ele ali, descendo então Baraque foi até ali, e ela revelou, Jael revelou que estava ali um homem que ela já havia matado ele com uma estaca da sua tenda. E aí diz a palavra do Senhor que Baraque só entrou, confirmou a morte de Sísera, e o povo de Israel vencendo a cada dia, porque depois de tudo isso, Israel viveu 40 anos de paz, por causa da bênção e do concerto que eles fizeram com o Senhor, o Deus dele e o Deus dessa igreja nesta manhã. Aleluia. Mas, amados, o texto nos mostra algo que talvez eu não falei ainda, mas já estou falando desde o começo, que você vai entender que poderia ser diferente na vida de alguns personagens que estão envolvidos neste texto. Eu gostaria nesta manhã de falar que alguns personagens aqui que estão inseridos nesse texto, é claro que fizeram o que fizeram, foi por causa da permissão de Deus, mas Deus queria usar outros. Mas estes outros que estão inseridos aqui neste texto, eles foram deixando de lado qual era a posição, o lugar que eles deveriam tomar em relação àquilo que Deus queria fazer através da vida deles. Isso se chama inversão de valores. O que é inversão de valores, pastor? Inversão de valores é, resumindo tudo, tirar alguma coisa que deve ser valorizada do lugar aonde está e pegar a outra de menor valor e colocar no lugar daquilo que deve estar no lugar de valor. Quer que eu te dê um exemplo de tantos outros exemplos? Quando o pai, principalmente o pai e a mãe, eles pensam só em trabalhar e esquecem dos filhos, jogam os filhos nas babysitters, deixam os filhos até 8, 9, 10 horas da noite, esquecem que quem cria filho é o pai e a mãe, não é a babysitter, não é a televisão americana. Isso se chama inversão de valor, porque está trocando o valor da família pelo dólar, pelo trabalho, pelo material. Aleluia. Quer que eu te fale outra coisa? Que é inversão de valor na vida de muitas pessoas, quando as pessoas valorizam mais o material do que o seu próprio semelhante. Irmãos, o valor
que as pessoas olham para mim e para você é aquilo que nós possuímos. Se eu sou dono de uma companhia, se eu ganho aí $1 milhão de dólares por ano, se eu tenho uma casa chique, se eu tenho um carro esporte, um carro que custa acima de $100 mil, se eu sou bem sucedido, para determinadas pessoas que trocaram os valores verdadeiros pelos valores que não são verdadeiros, que são menos desvalorizados, mas para elas são valorosos, eu, por causa da minha condição material, sou mais valoroso do que talvez um irmão que para mim isso aí não tem um valor maior nem menor, que trabalha na limpeza à noite, que trabalha na pintura, que trabalha colocando talho, colocando cerâmica, que trabalha de driver. Para esse tipo de pessoa que inverte o valor, esta pessoa que tem dinheiro vale muito mais do que aquela outra que trabalha, que sustenta a sua casa, que paga as suas contas, que é tido como uma pessoa de uma baixa camada social. Quer outro valor? Quando as pessoas trocam, olha o terceiro, e eu já vou encerrar aqui porque eu vou entrar na minha mensagem. Quer outro valor que é invertido também? As pessoas trocam, aleluia, a Bíblia pelos valores dos dons espirituais, pelos valores dos dons. Aquele que profetiza, que revela, que tem visão, aquele que tem a manifestação dos dons. Não estou dizendo que isso é errado, que isso é pecado, que isso tem falta de valor, que não tem valor. Tem valor na casa de Deus, porque quem dá dons e quem faz com que produzamos frutos, são chamados frutos do Espírito, é o nosso Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo. E isso tem valor para nós, porque os dons espirituais são ferramentas que Deus utiliza através da nossa vida para poder edificar a igreja. E Ele na nossa vida, em segundo lugar, faz produzir frutos para que transforme o nosso caráter e nós sejamos iguais e vivendo e servindo as pessoas como Cristo é e como Cristo serviu. Mas existem pessoas que quando é pregada uma palavra igual eu estou pregando aqui, que talvez não vai ter profecia nesta noite, não vai ter revelação, não vai ter nessa manhã, não vai ter visão, que não vai ter nada da manifestação dos dons espirituais, porque, vírgula, quem tem domínio sobre isto é o profeta. Os dons estão sujeitos ao profeta, porque para mim que estou pregando aqui, a maior de toda a profecia está aqui na minha mão, saindo por intermédio da minha boca. E aí para as pessoas, infelizmente, o brasileiro, ele é muito emotivo. O brasileiro, ele é voltado para emoção. Então, infelizmente, existem muitas pessoas hoje em dia que dão mais valor para os dons, para os ministérios, para a operação do Espírito Santo, do que o poder que emana da palavra. Isso se chama inversão de valores, queridos e amados irmãos. Eu poderia ficar aqui na manhã, pastor Remilton, amados irmãos, falando de várias circunstâncias, situações e coisas que nós percebemos no nosso mundo, lá fora e dentro da igreja, que as pessoas, infelizmente, pelo engodo de Satanás, estão revertendo os valores, estão tirando os valores absolutos, colocando como valores abstratos. Mas Deus, nesta manhã, pela sua palavra, vai abrir a visão da igreja para poder conservar os princípios que é pregado e que emana da palavra de Deus nesta manhã. Para mim a palavra tem muito mais valor do que qualquer outra teoria, do que qualquer dom manifesto na sua e na minha vida. Quem crê nisso, diga aleluia e diga glória a Deus. Inversão de valores. Tira-se o que tem valor da primazia e coloca como secundário, terciário, coloca como último, e o que tem menos valor coloca como primário. E pelo texto eu vou perceber que para nós podemos voltar para o princípio dos valores absolutos na minha e na sua vida individual, como família, como igreja, precisamos primeiro assumir a nossa função. É a primeira coisa que eu tenho que perceber na minha vida. Qual é a minha função diante do reino? Qual é a minha função dentro da igreja? Qual é a minha função diante da sociedade? A palavra de Deus nos mostra os personagens que Débora, ela assumiu a função dela. Eu sou juíza e profetiza de Israel. Baraque assumiu a função dele como general do exército
de Israel. E estes dois personagens que eu queria falar aqui na palavra de Deus, que precisaram assumir funções que deveriam ser funções dos filhos de Israel, Deus usou eles para mostrar e para eu extrair esta mensagem, que nós não temos que ficar esperando pelo outro. Eu não tenho que esperar pelo pastor Hamilton, eu não tenho que esperar pelo irmão, eu não tenho que esperar pela irmã. Eu preciso de assumir a minha função diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, porque Deus me chamou para eu ter uma função específica, para eu valorizar quem eu sou diante de Deus e diante desta terra que Deus me trouxe à existência. Os dois personagens que eu queria falar é sobre esta mulher chamada Jael e este homem chamado Éber. Quem era Jael? Jael aqui no Cântico de Débora, neste capítulo 5, pelo feito dela, está escrito um pouquinho adiante, versículo 24 a 26 do capítulo 5, pelo que ela fez. Ela foi tida como amiga de Israel. Ela não era um israelita, ela era lá da tribo dos queneus, ela era lá parente do sogro de Moisés, tinha nada a ver com Israel, mas ela foi levantada para poder mostrar que a função de pegar a estaca e de furar a fronte com o martelo e matar o inimigo de Israel era do povo de Israel. Aliás, Deus me faz lembrar de uma passagem, e eu queria só falar rapidamente, a passagem que nos mostra de Saul, o povo de Israel, os irmãos de Davi, diante do exército filisteu e do grande Golias. Golias afrontava todos os dias, e qual era a função do povo de Israel? A função de entender: somos povo separado, somos povo exclusivo, somos povo de Deus, temos a unção de Deus na nossa vida, viemos para conquistar, ninguém pode mandar banca sobre nós, porque maior é que está conosco do que o que está no mundo. Eles deveriam ter assumido a postura deles, mas eles ficaram com medo do inimigo, com medo do tamanho do inimigo, e esqueceram do tamanho do Deus deles e daquele que estava dentro deles pelo Espírito Santo. Todo dia afrontava o povo. Ninguém, a começar de Saul, teve coragem de enfrentar o gigante Golias, mas o pequenininho Davi, ele, na primeira declaração, eu vi que ele, pastor Remidor falar que era cabra macho mesmo, hein? Que era um homem cheio do Espírito Santo de verdade. Ele chegou para Golias e falou: quem é esse incircunciso? Ou seja, primeira coisa, quem é este homem que não foi circuncidado, marcado como homem da promessa de Israel, para afrontar, sabe quem? Não é só a nós, mas para afrontar o Senhor, o Deus vivo. Quem é este homem? Ele não tem aliança. Primeiro, ele não tem aliança, ele não tem função aqui em Israel, mas acima de tudo, quem é ele para afrontar? O Deus poderoso, o Senhor dos exércitos de Israel. E aí ele foi com toda a força, com toda a ousadia, com toda a intrepidez e unção do Espírito, arrancou das pedrinhas do seu alforge, e aí com a sua funda jogou, e Deus jogou Golias por terra. Por quê? Porque o pequenininho Davi sabia quem ele era nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você sabe quem que você é, querido, querida? Você já olhou para você? Felizmente hoje em dia as pessoas estão vivendo numa das coisas mais terríveis que a psicologia fala, que se chama complexo de inferioridade. Ah, eu sou coitadinho, meu Deus. Ah, meu Senhor, eu não sou digno de ser abençoado pelo Senhor. Ah, meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, e começa a chorar com as pessoas. Eu estou passando por uma situação tão difícil. Só sabe falar das coisas inferiores. Aliás, eu estava conversando com um líder ontem, e esse líder está me dizendo: olha, determinada pessoa na minha igreja, que ela ajuda no louvor, que ela cuida de crianças, que ela é casada com um líder da igreja também. O que destaca na vida dessa pessoa, já aconselhei, já orei com ela, já ajudei, é o complexo de inferioridade. Ela se acha inferior a todas as pessoas. E aí, sabe o que aconteceu? Olha para você ver como é coisa ruim, irmão. Coisa ruim passa para as pessoas, assim como também as coisas boas, elas precisam afetar, elas precisam encontrar as pessoas. Isso afetou o marido também. Tudo que o marido tenta fazer dentro da casa de Deus, ele não consegue, se acha inferior, se acha incapaz.
acha que não tem condição de pregar, acha que não tem condição de ministrar, de fazer tal e tal coisa, e aí afetou, o lado negativo afetou, o complexo de achar inferior afetou. A minha pergunta para você nesta manhã é: quem é você relacionado a Deus, a igreja e a sociedade? Eu percebo aqui que o texto quer nos ensinar uma coisa tremenda. Quem era Jael? Quem era Heber? Não eram israelitas. Foi preciso Deus levantar eles para poder exterminar a Sísera. Deus não quer levantar o ímpio para poder fazer o nome dele cumprido em Milford. Deus quer levantar você, igreja, povo de Deus, filho e filha de Deus. Levanta a sua mão aí para você começar a tirar o menor valor e a colocar o valor absoluto das coisas, porque Satanás quer inverter isso na sua mente. Levanta a sua mão e fala assim: você for mulher, vai falar filha. Se você for homem, vai falar filho. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Palavra do Senhor nos fala: mas a todos quantos o receberam, João 1,12, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem gerados, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é uma filha de Deus, minha irmã, meu irmão, você é um filho de Deus. Você não é qualquer pessoa. O Espírito Santo gerou algo, uma nova vida dentro de você. Antes você poderia até se considerar filho do pecado, filho das trevas, mas quando Jesus brilhou na sua vida, aleluia, Ele resgatou, Ele gerou a identidade dentro de você, filho e filha de Deus. Você é filho e filha de Deus. E quem é filho, quem é filha, tem uma herança maravilhosa que vem da parte do Deus vivo, do Deus poderoso, aleluia. Olha aqui outro texto maravilhoso também. Eu quero dizer a você que você não é uma carta neutra aqui dentro da igreja, que você não é a bandeira branca neutra. Pastor, eu estou aqui, eu vim para cá, eu estou usando uma circunstância aqui, viu, pastor Renildo? Eu vim para cá, mas pastor, eu não quero fazer nada na igreja, me deixa sentadinho aqui, só cultuar, só quero só adorar. Quer se colocar como neutro, mas a Bíblia fala que você não é neutro na casa de Deus, que você não é neutro diante da sociedade, que lá no seu trabalho não é para fazer só o que você faz mais, supera, mostra que você pode fazer o melhor, mostra que você é o melhor lá, meu irmão, mostra quem você é filho de Deus. Não é só para fazer o melhor aqui na casa de Deus, não, para lá no seu trabalho você fazer além, para as pessoas verem que você é diferente, que Deus está na sua vida, que Deus vai usar a sua vida, a sua mão lá também no seu trabalho. Sabe o que existe na casa de Deus para nós? Foi que Deus nos constituiu como ministros aqui dentro da casa dele. Então cada um de nós, além daqueles que já são chamados para ministrar, você foi chamado para ser um ministro, uma ministra também na casa de Deus. Você pode ministrar para o teu patrão libertação, quem é Jesus. Você pode ministrar para a pessoa lá no comércio onde você compra. Você pode ministrar para as crianças, para os adolescentes. Pode ministrar para o teu esposo, para a tua esposa. Pode ministrar para qualquer pessoa que Deus te der a oportunidade. Deus, além de ter feito você nesta manhã entender a tua função, que o diabo está trocando os valores das coisas absolutas na sua e na minha vida, para nós vivemos como coitadinho. Agora é hora de levantar, de dar um pulo, de colocarmos em pé na posição. Quais são as posições? Sou filho de Deus, sou filho de Deus, eu tenho valor para o meu Deus. Na sociedade, como filho de Deus, eu preciso ser diferente na sociedade. Segundo, eu tenho um ministério para executar. Onde está isso, pastor? Está lá na 1 de Pedro capítulo 2:9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, aleluia, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Deus nos levantou como seu povo, Deus nos levantou como sacerdotes, Deus nos levantou como pessoas que precisamos ministrar o novo de Deus para os nossos irmãos aqui dentro, para a tua família lá na tua casa e para fora da tua casa. Você levar a extensão do reino de Deus para ministrar liberdade aos cativos, abertura de prisão aqueles que estão encarcerados, visão ao cego, audição ao surdo, falar ao mudo e ser sensível para aquele que já está morto espiritual, porque só Jesus através da sua vida vai realizar uma grande obra. Quem pode dar um glória? Quem pode dar um aleluia? Quem pode dizer comigo nesta noite? Fala comigo: eu sou segundo a vontade de Deus. Mas tá fraco, você não é não. Desse jeito não tem jeito, você não é. Fala assim forte: eu sou segundo a vontade de Deus, ministro de uma nova aliança. Aleluia, louvado seja Deus. Descubra em primeiro lugar qual é a tua função, meu irmão. Senão não tem jeito. Função do carro é de andar, a função da marcha é de dar velocidade ao carro, função do microwave é de aquecer, função do liquidificador, o que é? É triturar as coisas. Função do martelo é bater, função da knife é cortar, função do microfone é reverberar a minha voz, função do instrumento ali de cordas é fazer com que as notas junte, saiam os tons, saiam as notas, saiam as músicas. Função da junção das letras, vogais e consoantes é para que saiam as palavras, é para que saiam as sentenças, é para que saiam os textos e as pessoas entendam, aqueles que falam e aqueles que querem transmitir através da escrita. Tudo tem uma função. E você que está sentado aí, você não foi levantado para esquentar essa cadeira, para vir aqui só receber. Deus te trouxe aqui para você continuar crendo que você é filho, filha de Deus, mas também eu tenho uma função. Vou me encher aqui na igreja, vou adorar o Senhor, vou ser alimentado, vou colocar todas as minhas falhas no altar de Deus, mas quando eu sair naquela porta, eu sou um ministro representante do reino de Deus, para poder pregar quem é Jesus. Quem é Jesus? O Senhor que transformou a minha vida. Aleluia. Você já sabe a sua função hoje? Ou você quer continuar com os valores invertidos na sua vida? Jael e Eber entraram no lugar onde deveria ser do povo de Israel. Segunda coisa que eu percebo que o texto me mostra, que é a inversão de valores. Sabe qual é? É que em segundo lugar, nós, todos aqui, não podemos procrastinar o tempo e a posição. Nós não podemos procrastinar o tempo e a posição. Muito tempo depois eu quero só preparar um sermão falando de procrastinação. Pastor, é um palavrão? Não é não, irmão. É uma palavra, né, em português. Procrastinar quer dizer adiar as coisas em nossa vida, em minha vida. Empurrar para depois, né? É um adiamento, é uma demora, é uma delonga. Quando você vai procrastinando, empurrando as coisas, levando para depois. Vou deixar para a semana que vem. Mês que vem eu vou na igreja. Mês que vem eu vou ajudar em tal. Mês que vem eu vou arrumar um novo trabalho. Mês que vem eu vou lavar minha roupa. Mês que vem eu vou dar um reco no meu carro. Mês que vem eu vou ligar para o meu pai, para minha mãe. Nós vamos empurrando, nós vamos deixando para depois. Isso é uma inversão dos valores que nós precisamos em certas horas. Aí, abrindo um parênteses, já fechando, existem situações na nossa vida que não é Deus que está fazendo demorar. Escute isso. Existem coisas na nossa vida que não é Deus que está fazendo demorar, mas somos nós mesmos que estamos delongando a operação de Deus na nossa vida. Deus só talvez está esperando um passo seu para poder transformar a sua vida. Deus está esperando só uma posição sua de começar a orar por este ente que está caído, sem Jesus, que está afastado ou que não conheceu Jesus,
para Ele poder salvar esta pessoa. Deus está esperando você parar de procrastinar, de trocar, né, os valores das coisas que precisam ser agora. É para agora, não é para depois, não é para... Pastor, eu vou fazer o supletivo lá quando eu voltar para o Brasil. Faça aqui, porque aqui você pode tirar o seu 2º grau e ainda aprender inglês, e ainda aprender uma profissão. E se for a vontade de Deus você voltar para lá, você já vai voltar munido, abençoado, porque você não adiou algo na sua vida. Isso é também relacionado ao ministério. Tem pessoas que namoram e vão empurrando o namoro 5, 6, 10 anos, está procrastinando. Esta manhã Deus nos fala que isso tem que ser revertido na nossa vida, isso tem que ser trocado na nossa vida, parar de deixar para o depois. Olha aqui, primeiro exemplo que o texto me mostra de procrastinação, que Israel ficou sofrendo 20 anos debaixo do poderio de Jabim, e ali no comando também de Sísera, que era chefe do exército. 20 anos sofrendo, 20 anos passando por luta, 20 anos. Nós vamos esperar 20 anos, irmãos, para ver algo que Deus pode operar em 2018 na nossa vida? Vamos tomar posição. Israel ficou 20 anos sofrendo sob o domínio de Jabim. Segunda coisa que eu percebo que foi uma procrastinação é que Débora, escuta bem, teve a revelação de Deus. Segunda coisa, Deus falou assim: manda chamar a Baraque, e manda Baraque separar 10.000 homens, e Baraque descer até o vale, e lá ele combater contra Sísera, porque eu vou abençoar. Baraque fez a primeira parte, mas a segunda parte importante, que era descer debaixo do seu comando, crendo no seu comando, crendo no seu chamado, ele procrastinou, porque a palavra de Deus fala, escuta bem, no versículo 8, que quando ele tirou os homens, separou os homens, ouviu, foi até diante de Débora, ele falou assim: eu só vou se tu for comigo. Se você não for comigo, Débora, eu não irei. Eu só vou se você descer comigo. Por que, meu irmão, que você está esperando pelo outro, ao invés de você tomar a sua atitude agora, para Deus poder mudar a circunstância da sua vida? Por que deixar para outro? Por que deixar para escorar no irmão? Por que ficar esperando? Ah, pastor, eu só vou naquele lugar, naquela visita, se o senhor for comigo. Que isso? Toma, não é a tua Bíblia, toma a tua posição e desce, porque Deus vai usar a você, vai abençoar a você. Mas aqui, Baraque ficou adiando uma coisa que deveria ser a atitude dele. Quando Débora viu, olha aí, Débora falou: então eu vou descer com você. Olha lá que o texto fala, olha o que o texto está falando, depois você lê em casa. Aí sabe o que aconteceu? O que Deus fez? Queria honrar ele. Deus queria honrar a Baraque. Olha aí, Deus quer honrar você e a mim. E tem hora que a gente fica procrastinando as coisas. Deus quer abençoar a mim, e eu fico procrastinando as coisas. Porque Baraque falou: olha, Débora, só vou se você for, só vou descer se você descer, se você estiver do meu lado. Débora falou: eu vou, mas tem uma coisa, Deus tira a honra sua e Deus vai dar a honra para mim, porque eu estou indo com você. A honra desta vitória é da mulher, é da profetisa, é da juíza. Essa honra vai ser minha, porque o Senhor está dando a honra para mim. Meu irmão, Deus quer honrar é a você, Deus quer honrar é a mim. Não deixe para outro ser honrado no seu lugar, ser abençoado no seu lugar. Tome a tua posição, aleluia. Para de empurrar para amanhã, para de achar que é o outro que tem que te ajudar. Toma posição diante de Deus, diante da obra, diante daquilo que Deus quer abrir os céus e se revelar a você, para que você e eu sejamos honrados pelo Senhor. Vale um glória e um aleluia. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Para terminar essa parte aqui, a pergunta é: olha aí, dentro da tenda de Éber e de Jael, por que Éber, a pergunta para você, ele procrastinou também. Por que Éber, como homem, sacerdote da sua tenda, não teve coragem de arrancar a estaca e de ir matar Sísera? Por que ele não teve coragem? Porque ele ficou com medo, procrastinou. Ele foi um homem que procrastinou, foi um homem que empurrou. Foi preciso Deus levantar Jael, uma mulher. Não estou desmerecendo vocês não, irmãs, mas eu estou falando da posição e do momento
que nós precisamos, não só como homens, mas vocês também como mulheres de Deus, tomar atitude, porque Deus está falando, e a gente está empurrando para amanhã. Eu me esqueci agora, mas estou me lembrando só da frase. É mais preferível, igreja, escuta bem, você passar mais tempo orando do que tentando resolver o problema. Tem um pregador que falou isso, que é melhor passarmos mais tempo orando, buscando a Deus, do que tentando resolver o problema. Por quê? Aí eu cheguei à conclusão, e você também vai chegar. Porque quando você está orando, quem tem poder de resolver o problema já está agindo em seu favor. Quando você chegar para resolver o problema, ou o problema vai estar resolvido, ou vai ficar mais fácil de ser resolvido. Agora, se a gente ficar com o braço humano, tentando resolver, tentando adiar, dobrar o joelho e buscar a Deus, clamar a Deus, as coisas só vão ficando mais difíceis para nós. Porque Heber não assumiu o lugar de sacerdote na casa, pegou uma estaca e martelo e não foi matar logo a Cícera, para que ele, como chefe homem da casa, não fosse honrado como homem da casa. Tem gente que fica invertendo o valor dentro da casa, mulher tomando o lugar de homem, homem tomando o lugar de mulher e perdendo a bênção do Senhor. Irmã, tome o seu lugar, varão, tome o seu lugar, pare de empurrar as coisas, de adiar as coisas. Sabe por quê? Porque Deus quer que você entenda o seu lugar e o seu valor, para você receber a bênção mais rápida para a glória de Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Para terminarmos, inversão de valores está relacionados a entender os princípios estabelecidos por Deus. Diante dos juízes e do povo de Israel, princípios de Deus foram estabelecidos. Princípios de Deus deveriam ser cumpridos. Pastor, o que são princípios? Primeiro, os princípios de Deus estão estabelecidos pela sua palavra. Os princípios de Deus estão estabelecidos aqui dentro da palavra. Primeiro, esse princípio que eu percebo que Israel deveria guardar e deveria cumprir, e ele trocou o valor, por isso que sofreu 20 anos, e toda vez que ele deixava de cumprir um princípio, ele sofria também, invertia o valor, e aí ele sofria. Primeiro princípio é que Israel deveria servir a Deus em integridade. Integridade está relacionada à adoração. Integridade está relacionado a uma vida de santificação, a uma vida de renúncia do pecado, a uma vida voltada para Deus. A eu decidi colocar dentro de mim, não importa o que aconteça comigo, não importa o tamanho da onda, não importa a escuridão, não importa o tamanho da prova, eu decidi ser íntegro, meu Deus. Isso tem a ver com a obediência. Todas as vezes que Israel desobedecia, saía de uma postura de integridade e começava a debandar para uma vida longe de Deus, Israel trocava os valores, ele invertia os valores e valorizava mais uma vida de pecado, uma vida de luxúria, uma vida sem Deus. E aí Israel sofria, porque diz que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro princípio que a Bíblia me mostra, lá no Apocalipse sempre fala: ser fiel até o fim. Precisamos ser fiéis, íntegros até o fim. E lá ainda usam a expressão: e dar-te-ei a coroa da vida. A integridade vai gerar o que Deus tem reservado para nós. Se eu for íntegro, se eu for consagrado a Deus, não importa se o meu irmão é escândalo, se a minha irmã é escândalo, quem está na minha frente é escândalo. Se você parar de olhar para as circunstâncias, para o erro e para os declínios das pessoas ou da sociedade, da população. Tem gente que fica só olhando para o presidente, só olhando para os governantes, lá no nosso querido Brasil, as coisas más que eles estão fazendo, e desanimando de continuar da postura íntegra, verdadeira e pura que todo cidadão tem que ter, uma vida de justiça. Se nós debandarmos para esse lado e esquecer do verdadeiro valor, que é o valor de nós termos uma posição justa, íntegra e fazer o meu melhor,
não tem que esperar pelo outro. Faça a tua parte, faz a tua porção, põe o teu grãozinho, põe o teu tijolo, põe o teu dízimo, põe a tua oferta, venha para o culto, faça a tua oração, faça a tua parte, viva a tua vida de devoção, de integridade com Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Isso vai contagiar as pessoas, isso vai alcançar as pessoas que estão desanimadas, vivendo uma vida de inversão deste valor. E aí Deus vai ver que você está na postura que Ele quer e vai usar você e te abençoar para a glória do seu nome. Israel sofreu porque ele trocou este princípio estabelecido por Deus: ser íntegro, seja fiel a mim, e venha o adversário que vier, se você for íntegro, eu vou te abençoar. Aleluia, glórias a Deus. Segundo, e para terminar, Israel, ele teria a proteção e o livramento do Senhor em relação à opressão e ao domínio dos povos, se Israel acreditasse verdadeiramente que só da parte de Deus é que pode haver proteção e é que pode haver livramento. Olha o que o versículo fala, o versículo 1 e o 2: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim. Israel esqueceu que quem protege, quem abençoa, quem guia e quem dá livramento ao povo é Deus. Eles reverteram o quê? Reverteram os princípios. Por causa da falta do líder e da sempre constância da pregação dos princípios de Deus, eles esqueceram. Irmãos, você quer esquecer do que Deus é na sua vida? Para de ler a Bíblia, para de ouvir a palavra de Deus. O povo de Israel, quando foi levado para a Babilônia pelos assírios, e lá eles ficaram 70 anos, muitos deles, pelo fato de deixarem de falar o hebraico, esqueceram o hebraico. 70 anos, olha, não é muito tempo, mas 70 anos, os novos que nasceram no cativeiro esqueceram o hebraico. E ainda mais, só se lia a lei do Senhor nas sinagogas. Lá só se liam a lei do Senhor nas casas, nos lugares onde eles podiam ler. E a maioria deles deixavam de ir nas reuniões, esqueceram a lei do Senhor. Quando, amados irmãos, escuta bem, já fecho aqui, termino meu sermão. Quando chega Neemias para edificar o muro, foi esta a função de Neemias com aqueles que voltaram. Foi preciso Deus levantar um homem chamado Esdras. Sabe por quê? Porque o povo que voltou, o remanescente lá da Babilônia, que deixaram eles vir depois, e aqueles que estavam ali na terra, haviam totalmente esquecido da lei do Senhor. Se nós esquecermos que Deus é que dá livramento, que Deus é que cuida de nós, nós vamos tornar incrédulos, nós vamos reverter os valores, e nada relacionado à vida espiritual para nós vai ter mais valor. A gente vai entrar num problema, e a gente vai tentar confiar no nosso braço, no dólar, no patrão, no amigo, no intelectual, no advogado, tentar confiar nas coisas que estão ao nosso derredor, e aí nós esquecemos do que o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes. Lá no monte tem socorro? Não tem não. Eleva os meus olhos para os montes, lá não tem socorro. De onde virá o meu socorro? Aí ele lembra: o meu socorro vem do Senhor, que está acima do monte, que está acima do visível. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, mas também que fez a terra. O nosso socorro está em Deus, aleluia. Quando nós esquecemos princípios, e aonde estão os princípios? Na palavra de Deus. Deus é que livra, Deus é que dá proteção. Quando nós esquecemos desta poderosa palavra que está na minha mão e guardada no meu coração, a nossa tendência é de abandonar os verdadeiros princípios e a cair pelos erros que infelizmente o povo de Israel aqui é um exemplo para nós na Bíblia. O povo de Israel, por causa da morte de Eude, que pregava a palavra para eles de noite, eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram do livramento de Deus. E aí Deus falou o quê?
já que eles esqueceram de mim, não precisam mais de mim, precisam mais do meu livramento, do meu cuidado, eu vou levantar um rei mau para perseguir, para fazer eles de escravo. E aí, irmãos, quando eles lembraram, infelizmente, foi um tarde cedo, que Deus ainda teve misericórdia e abençoou a vida deles, levantando a Débora, levantando a Baraque e dando uma grande vitória para haver 40 anos ainda de paz sobre Israel. Mas aí, fica para o próximo texto, para o próximo sermão que o pastor Renilton vai pregar, falando do próximo juiz que vem depois de Débora, não é verdade? Para terminar agora, de verdade, quero dizer a vocês o seguinte: a palavra de Deus é o nosso verdadeiro mandamento para nos fazer estar com os princípios guardados no nosso coração e fazermos parte do reino de Deus. 3 coisas importantes como princípios que a Bíblia nos mostra: Deus, segundo, pessoa, terceiro, coisas. A Bíblia vai nos mostrar isso. Isso tem que estar no seu devido lugar. Primeiro, nós não podemos inverter o valor de Deus, porque Deus tem que ser adorado. Vale um glória da igreja? A Bíblia vai nos mostrar de Gênesis a Apocalipse o princípio relacionado a Deus. Não importa o que passemos, Deus, se nós temos o princípio da palavra no nosso coração e nos faz introduzir ao reino, Deus tem que ser adorado. Segundo princípio, pessoas. Qual é o princípio das pessoas, pastor? Que pessoas, elas foram colocadas na nossa vida para serem amadas. Pessoas são colocadas ao nosso lado, irmãos, não é para ser trocado pelo material. Pessoas, irmão, independente do que você tem, do que você não tem, eu não te conheço, eu tenho que te amar. Tem que amar o pastor, tem que amar a igreja, tem que amar você, tem que amar o caído, tem que amar o que está lá fora, que não tem Jesus, que tem outra religião. Pessoas, Deus colocou na nossa estrada da vida para serem amadas. E se nós trocamos o valor do amor que as pessoas devem receber da nossa parte, o princípio da palavra não está em nós, infelizmente. Por isso que a gente se fala tanto em amor na igreja, mas se ouve muito e pratica pouco, porque o valor das pessoas estão sendo trocadas. Igreja, por favor, me escuta nesta manhã. Deixa o princípio da palavra penetrar e permanecer na sua vida, porque se pessoas estão no seu caminho, ao seu lado, foram colocadas na caminhada junto com você, não é para você ficar isolado, não é para você trocá-las por coisas materiais, mas pessoas estão na nossa vida, no nosso caminhar ao nosso redor, para serem amadas por nós. Vale um aleluia, um glória. E por último, coisas. Como é bom adquirir coisas, mas coisas não foram feitas ao princípio que a Bíblia nos mostra. Você lê a Bíblia que você vai chegar a essa conclusão também. Coisas foram feitas, não é para ficar guardada. Coisas foram feitas, não é para ficar acumulada. Tem gente que gosta de acumular dinheiro debaixo do colchão, né? Tem gente que gosta de ter milhões na conta. Tem gente que gosta de adquirir. Tem, infelizmente, tanta usura que não tem coragem de, quando vem um missionário aqui, de tirar 20, 30, 50 dólares e dar de oferta. Porque é tudo para ela. As coisas são para ela. Mas a Bíblia não me mostra o princípio das coisas como isto. Coisas foram feitas e devem ser usadas. Terno novo tem que ser usado. A gente tem essa tendência, infelizmente, de comprar e ficar lá no guarda-roupa, de ter o carro e ficar com medo de tirar ele dentro da garagem porque custou 50 mil dólares. Sapato novo, a bolsa nova, as irmãs aí das bolsas, né? Da unção da bolsa. A gente fica com esse negócio de coisas que não podem ser nunca usadas. Deus, fala comigo, Deus. Tem que ser adorado. Fala assim, pessoas tem que ser amadas. E fala bem forte para ficar dentro de você. Coisas tem que ser usadas. Se você aprender estes princípios que a palavra de Deus nos mostra, meu irmão, você está saindo da inversão do que é colocado sem valor no lugar do que tem valor, e pegado aquilo que tem valor, que foi colocado no lugar do que nem tem valor, e colocado no seu devido lugar. Inversão de valores. Aprenda que na minha e na sua vida, o que tem valor tem que estar no que tem valor, o que não tem valor tem que continuar sem valor, porque Deus, se você não aprendeu nada, agora vai aprender. O último da mensagem: Deus tem que ser adorado, o lugar dele como princípio. Pessoas
irrevogavelmente tem que ser amadas. Eu tenho que amar quem não tem Jesus, eu tenho que amar o incrédulo, tenho que amar o idólatra, tenho que amar de outras religiões, tenho que amar quem me odeia, tenho que amar quem me amaldiçoa, tenho que amar os terroristas, tenho que amar as prostitutas, tenho que amar o droguedila, tenho que amar o drogado, tenho que amar quem está falando mal de mim, fazendo coisas más contra mim. Eu tenho que amar pessoas, porque é princípio. E tudo que eu tenho, usa mesmo, meu irmão, porque o dia que quebrar é material mesmo. Jesus vai te dar prosperidade, você vai comprar outro e o nome dele vai ser adorado. Fica de pé para nós podermos orar nesta manhã. Aleluia. A igreja precisa de entender os seus valores. A igreja precisa de não deixar a inversão dos valores penetrar no seu coração. Coloque tudo no lugarzinho certinho. Fala com Jesus. Olha, 2000, nós somos muito tendenciosos, sabe a quê, igreja do Senhor? A fazer muitas promessas para Deus na virada do ano. Nós estamos aí praticamente menos de 40 dias, ou 40 aproximadamente, 40 dias para terminar o ano. E nós temos muitas tendências de quando chegar na virada do ano e falar: Senhor, eu te prometo isso, te prometo aquilo. Senhor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí começa o ano, você parece que começa. Pastor Hamilton, as pessoas não começam lá na primeira, quer começar na sexta marcha. Vai com força. Mas quando chega fevereiro, que é o mês que tem menos dias, parece que acaba a força das pessoas. Logo no fevereiro acaba tudo. Falta de perseverança, falta de continuação. Mas escuta bem, nesta manhã nós vamos fazer uma oração. Vamos já passar para o pastor. A oração nesta manhã que eu gostaria de fazer com a igreja é: Senhor, tudo que está fora do lugar na minha vida, me ajuda a organizar. É verdade. Sabe por que as coisas, certas coisas na sua vida e na minha estão fora do lugar? Porque foram invertidos os valores. Faz a ligação aí para você ver se não é verdade. A pessoa vai na virada do ano e ele promete: Senhor, ano que vem eu vou ser o mais labareda na oração. Vou estar em todas as orações de madrugada, porque o pastor pregou e eu fui sensibilizado. Meu Deus, eu quero estar em todas as orações, Jesus. Eu quero jejuar, Jesus. Eu vou fazer a leitura anual da Bíblia, porque eu nunca li. Aí faz tanta promessa, né, espiritual. Senhor, ano que vem eu quero fazer um compromisso, eu quero fazer uma doação por missões. Senhor, ou eu quero fazer isso. É tanta coisa que a pessoa promete. Aí quando começa o ano, nada disso é concretizado. Por quê? Porque as coisas na vida dela, ela não teve condição e força para colocar em ordem. Inversão de valores. As coisas da nossa vida estão invertidas. É igual você pegar, não é como se fosse aqui uma garrafa. O bico tem que ficar para cima. Aí você coloca o bico para baixo. Inverteu o valor na sua vida. Mas essa inversão de valores está ligada, sabe a quê? Está ligada à organização